Olá, queridas e queridos, vamos aqui para mais um momento Grandicas para a Advocacia Pública. Eu sou Kiara Ramos e eu vou trabalhar hoje a questão da evolução histórica constitucional brasileira, destacando a Constituição do Império, a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Estado brasileiro. Essa Constituição, ela estabelece as decisões políticas fundamentais desse novo Estado, que agora se torna independente da sua metrópole de Portugal, e traz algumas decisões e algumas peculiaridades que sempre estão presentes aí nas provas dos mais variados concursos da advocacia pública. Vem aqui na tela comigo, por favor. Primeiro, com relação aos poderes, a Constituição de 1824 prevê 4 poderes e isso sempre é cobrado. Esse poder moderador, que é o grande diferencial, que só existiu na Constituição de 1824, que é justamente aquele poder considerado a chave de toda a organização política do Estado, que seria exercido única e exclusivamente pelo imperador. Vejamos aqui, a ideia da Constituição de 1824 era ser uma Constituição vanguardista. Dom Pedro tinha ideias progressistas, mas uma vez que começaram na Assembleia Constituinte a tentar limitar o seu poder de imperador, ele terminou criando a chave para poder interferir na atuação de todos os demais poderes. Essa chave que abre todas as demais portas foi justamente o poder moderador, que faz com que o Brasil se caracterize como um parlamentarismo, mas um parlamentarismo às avessas. Por que, Kiara, às avessas? Porque, diferente do modelo parlamentar inglês, no qual o parlamento é realmente supremo, nós temos aqui um poder executivo que se sobrepõe aos demais poderes, podendo inclusive, tendo a prerrogativa inclusive de fechar o parlamento. Por isso, falamos de um parlamentarismo às avessas. No que se refere ao poder executivo, além do poder moderador, ele exerce o próprio poder executivo como imperador com o auxílio dos ministros de Estado. Aqui, nesse caso, ele era tanto chefe de Estado quanto chefe de governo. Havia um poder centralizado. No que diz respeito ao poder legislativo, este era já bicameral. Tínhamos a Câmara, que era representante eleito e com mandato de 4 anos, e o Senado vitalício, escolhido pelo imperador dentro de uma lista tríplice feita a partir do voto dos eleitores de cada província. O papel do Senado seria de guarda da Constituição e de interpretação das leis, mas no final quem definia se aquela lei era válida ou não era o imperador a partir do poder moderador. Outras decisões fundamentais da Carta de 1824 que podemos destacar: a forma de Estado, um Estado unitário. Não tínhamos, portanto, estados da federação, não adotamos um federalismo. Tínhamos a presença de províncias, essas províncias com presidentes nomeados e exonerados ad nunto, ou seja, cargos de confiança do imperador. A forma de governo é de monarquia constitucional. Inclusive, essa Constituição de 1824 foi a primeira Constituição da história a ter presente no seu texto original os direitos fundamentais de primeira geração, de primeira dimensão, que são os direitos de liberdade. Nós tínhamos uma fé oficial, o catolicismo, ou seja, o Estado não era laico. Os demais cultos só se admitia dentro de casa, culto doméstico. O sufrágio era censitário e não universal, ou seja, dependia da renda. 100 mil réis para quem fosse eleitor, 200 mil réis, por exemplo, para quem quisesse ser conselho do Conselho Geral da província, 800 mil réis para quem quisesse ser senador, já que o cargo era vitalício, era necessário uma renda maior. Ampla declaração de direitos civis e políticos na Constituição de 1824, e outra característica sempre cobrada é uma Constituição semi-rígida. Kiara, o que significa isso? Significa que algumas normas desse texto poderiam ser alteradas pelo processo ordinário e outras, aquelas consideradas de conteúdo constitucional, organização do Estado, organização dos poderes, garantia dos direitos fundamentais, essas só poderiam ser alteradas por um processo de emenda, um processo mais rígido, mais dificultoso. Então, dentro do mesmo texto constitucional, eu tinha normas rígidas e normas flexíveis, por isso que essa Constituição é caracterizada como semi-rígida. Então, espero ter ajudado. Ficamos aqui até a próxima dica.